Fala galera, testando aqui o novo modelo de criação do Bubble com IA. Ele promete a criação de aplicativos com um simples comando, como se fosse um prompt, né? Então aqui eu fiz um teste rápido, né? Da criação. Bom, aparentemente ele criou a parte de carrinhos, criou a parte de ordens. Tem alguma coisa ou outra que a gente tem que modificar, né? Mas é bem mais satisfatório do que aquele modelo antigo que a gente tinha, né? E na verdade ele cria toda a aplicação, né? Então aqui a gente tem a index, tem a conta, o carrinho, o checkout. Isso aqui é basicamente um sistema de agendamento que eu coloquei aqui para ser criado. Então ele criou aqui até os próprios usuários, tá? Para a gente poder fazer testes. Criou alguns produtos, né? Que seriam serviços ou o que for. Algumas ordens já criadas, né? A ordens itens, que seriam basicamente os itens, né, que vão estar entre as ordens, entendo que seja isso. A parte de carrinhos. E aqui a gente tem cada página. Então a gente tem a página de conta, que é basicamente essa aqui. A gente tem aqui a parte do carrinho. Ele fez uma página específica para carrinho. Ele criou todos os pop-ups. Então aqui ele criou um pop-up para a gente logar ou criar uma conta. É um pouco simples, né? Mas é um que um iniciante poderia estar fazendo, né? Então ele já desenvolveu tudo para a gente. A parte de checkout, ele já está pegando as expressões lá do banco de dados. Vamos ver o que se está pegando. Não, aqui não tem. Não tem. Aqui a gente já está somando o valor das ordens. A taxa, na verdade, não pegou a taxa. Talvez se eu tivesse descrito lá que eu queria que tivesse alguma parte de taxa de aplicação, a taxa do aplicativo, talvez apareceria aqui pra gente. O subtotal é simplesmente uma escrita. Tem aqui todos os carrinhos. Ok, que a gente provavelmente a gente consegue criar até colocar no carrinho, e a partir do momento que criar o carrinho a gente consegue criar o usuário. Pode ser isso. Vamos ver aqui como é que tá o workflow dele. Estou gravando direto no celular porque a gente faz mais rapidinho aqui, tá? Então na verdade aqui a gente não tem, provavelmente então a gente tem que criar um usuário antes, tá? Hoje em dia a gente está tendo muitos sites que deixam a gente fazer totalmente a compra, realizar a compra e só no final criar uma conta, né? Então é uma opção que a gente tem hoje em dia, né? Mas cara, criou uma aplicação completa, tá? Talvez você arrumar aqui, dá até para você vender no marketplace, né? Mas aqui é uma aplicação completa. A gente pode testar, vamos testar alguma coisa que os backends provavelmente não vai ter nada. Vamos aqui no usuário, provavelmente o problema dele é que ele não criou, não pegou imagens, né? Então imagens, ele não chegou a colocar imagens aqui. Já encontramos alguns erros aqui, né? Então a gente tem um erro aqui na index, na hora de criar o produto, index. Alguns erros tiveram, né? Erros diretamente com o banco de dados, né? Mas esse aqui eu acho que é o de menos, esse aqui dá pra gente acertar. Ainda não é uma solução para todo mundo, mas para quem é iniciante, cara, acho que pode ser viável. Muita coisa que eu aprendi do Bubble foi desconstruindo. Então, você vê como é que funciona aqui cada etapa, acho que é interessante. Então a gente vê que não foram criadas as imagens. A gente vê aqui que os filtros estão sendo aplicados. Então a parte de filtros ela foi criada. Vamos tentar aqui, ó. Vamos ver se esse filtro aqui está funcionando. Essa pesquisa, na verdade. Smart. Vamos ver se pega alguma coisa. Bom, não pegou. Talvez eu escrevi errado também. Tô com o celular numa mão. Então aqui a gente não tem como resetar. Então isso aqui talvez seja uma falha. Não tem como a gente ver depois que a gente reseta o texto. Vamos tentar filtrar aqui. Também não apareceu. Vamos só então recarregar a página aqui, tá? X11. Vamos tentar pesquisar por X11. X11. Ver se a gente consegue achar esse aqui. A gente não achou.
Talvez as palavras-chave aqui. Pesquisar produto. Vamos ver se tem alguma coisa de palavras-chave aqui. Deixa eu ver. Então quando a gente vai editar também, provavelmente ele não está levando o elemento para cá, porque não está carregando o nome, né? Vamos tentar mudar aqui. KKK. Não, então tá mudando. Então tá mandando sim, ele só não tá mostrando aqui o nome do texto, né? Então aqui vamos colocar teste. O preço vamos colocar aqui como... a gente tem um problema aqui, né? Quantidade. Categoria. Vamos salvar. A gente tem um problema que quando a gente vai editar aqui, ele não carrega nenhum elemento para os inputs, certo? Porém, se você clicar em update aqui, ele vai colocar no banco de dados tudo que está aqui, né? Então não está carregando informação nenhuma, mas ele está mandando todas as informações que estão nos inputs para o banco de dados. Então, se eu dar um update aqui, ele vai zerar tudo. Então, esse é um problema que a gente teria que consertar. A gente consegue adicionar no carrinho, adicionando no carrinho. Para onde que ele vai? Talvez também adicionar no carrinho não está funcionando, né? Alguns detalhes que a gente tem que pegar. Adicionar new produto. Deixa eu ver, talvez eu esteja logado como... Estou na Index, talvez eu esteja logado como... tá, não é consumidor. Vamos logar como consumidor para a gente poder ver. Se eu adiciono no carrinho, né, ele não adiciona como carrinho aqui. Mas ainda assim eu posso editar. É um erro aqui também. Se eu sou um consumidor, eu não poderia editar, né? Não, todos aqui estão podendo editar. Não está adicionando no carrinho ou cards, vamos ver aqui. Ah, sim, ele adiciona no carrinho. Só que esse carrinho aqui, vamos ver se esse carrinho tá para todos os usuários. Carrinho. Não é, então aqui é porque eu cliquei em vários itens aqui. Adicionou vários. Tá, mas a gente vê aqui os valores, tá? Vamos ver se está somando no final. Não está somando. A gente vê aqui que a gente tem a entrega, se o total não está pegando expressão e o valor total não está pegando. Então tem 12 itens, está contando, mas os valores não estão sendo somados. Não estão sendo somados, provavelmente é por causa desse item aqui, a quantidade. Vamos ver aqui, ó. Adicionar um item. Talvez eu tenha estoque. Talvez eu tenha que colocar algum item aqui. Não está somando. Update. Ele não está somando aqui no final. Alguns defeitos vão ter, nem tudo é perfeito, ainda está em beta, né? Então, paciência, né? Então, inventário. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tem vários produtos, tá? Ok. A conta, vamos ver como uma visão de celular aqui pra gente poder ver como é que ficaria. Algumas coisas elas têm que ser acertadas ainda, né? Nem tudo são flores, né? Vamos ver como é que tá a index aqui. Então se a gente adicionar carrinho, basicamente é o que a gente vai ter lá, né? Que a gente já fez o teste. Aqui o menu não funciona. Tá bom. O filtro aqui tá funcionando, ok. Com a outra página que a gente tem aqui, inventário, ordens. Cara, basicamente teve tanta... Foi sim, tá? Se você talvez criar uma... descrever bem o que você quer no seu aplicativo, pode ser que ele traga alguma coisa mais profissional, né? Aqui deixaram linhas muito aparentes, eu não sei, eu não gostei muito bem desse layout, mas dá pra gente brincar e desconstruir o que foi criado, né? Dá pra gente entender como é que é a lógica. Você que tá começando aqui agora, eu aprendi muito desconstruindo produtos, né? Então, entendendo como é que é o funcionamento, entendendo como é que outra pessoa desenvolveu os fundamentos. Então, não criou Opt Settings, FileManage também não criou nada. As regras de privacidade são as básicas, né, de usuário. Fields, ok, beleza. Vamos ver se instala o plugins aqui.
Bom, plugins a gente não teve plugins, tá? Nas configurações mudou alguma coisa? Nada, né? Porque não tem o que colocar aqui, seriam as chaves, né? As cores são padrões. Talvez se a gente mudar as cores, a gente consegue... Se a gente descrever as cores, talvez a gente consiga ter um padrão de cores legal. A linguagem, basicamente, né? Básico mesmo, tá em inglês mesmo. SEO, não trabalhou no SEO. Ok. Basicamente aqui não teve muita... Aqui não teve mudança nenhuma. Então, o que esse sistema cria? Ele cria uma aplicação baseada num prompt que você descreve. Talvez você descrever o prompt com mais detalhes. Você vai ter resultados melhores. Mas ele cria aqui pop-ups. Não adiciona plugins, certo? Puxa elementos do banco de dados, né? Então, se é uma ordem, a quantidade ele consegue puxar. Ele dá a opção para a gente poder... como ele cria páginas aqui para a gente poder adicionar produtos, então dá para a gente inserir informações no banco de dados, então ele cria workflows para isso, tá? São páginas com workflows bem básicos, né? Tá vendo? São poucos aqui. Nossa, também são poucos, 2 linhas já de... São poucos que eu falo porque tem, às vezes a gente pega aplicações que tem vários workflows, tá? Inventário. Ok. Ordens. Esses aqui são básicos. Cria, atenção que cria com alguns erros, tá vendo? Aqui, quando eu criei essa aplicação aqui para teste, a gente tem que ver, tem até coisa aqui sobre posição aqui. Né? Tem que ver o que foi feito aqui. Tem algumas coisas que tem que acertar, que tem que ser acertadas, né? Aqui a gente não tem configuração para caso a tela seja menor. Aqui pegou... aqui as opções aqui não pegou nada do banco de dados, nenhuma lista, nem nada, nem option set não, nem... são option sets, né? Eu sempre confundo. Option sets não criou lista em option sets em nada, então ele pegou justamente um texto corrido e colocou aqui, certo? Poderia ser melhor trabalhado, pegando um dado dinâmico, ok. A data aqui, ok. Os filtros, imagens não criam imagens, criam grupos repetidores, com alguns erros, né? Ok. Mas o que a gente tem que se atentar é o seguinte: quando eu criou com nenhum erro, né? Basicamente nenhum erro. E com o passar do tempo você vai rodando o aplicativo, você vai entendendo o aplicativo e esses erros, com o tempo ele vai aparecendo alguns erros, né? Então a própria aplicação consegue identificar alguns erros que ela tem. Então, quando aparecer os erros é só você vir aqui e tentar corrigir eles, né? Então a gente vem aqui ele está criando alguma coisa, algum valor. E aqui o input, o price, tem algum erro aqui nessa criação aqui. Pode ser que o input está com o valor. Por que esse input aqui não está? Price. Será que não está configurado como... Aqui até puxou para 24. Talvez sejam erros que não sejam erros, basicamente, né? Então lá está 22. Tentar puxar para outro. Aqui realmente é um erro aqui. Aí tem que tentar entender o que ele está fazendo. Ele está alterando o que? Esse botão aqui que ele faz update. Ver lá elemento. Esse aqui você está editando endereço, então é o endereço, cidade, então é do usuário atual. Então você vem aqui e coloca o elemento que ele quer. Ele está alterando alguma coisa, provavelmente é do usuário atual. E aqui você colocaria os elementos do usuário atual, né? Que lá está alterando endereço. Então a gente vê que aqui ele não criou, não tem nenhuma informação de endereço. Tem rulista também, né? Pode ser. O banco de dados, vamos tentar identificar aqui no banco de dados o que a gente tem. O usuário a gente só tem essas duas entradas, o produto, categoria, que é o tipo texto, o nome tipo texto.
valor número, quantidade número e seller, usuários, ordens. A gente tem produtos, ordens, itens. A gente tem aqui os detalhes de envio, status está como texto também, não tem nada de object access, nada. Users, produtos, quantidade, users. Então a gente dá para entender que ele faz aqui links entre tabelas, entre bancos de dados, né? Então é automático. E eu acho que basicamente é isso, gente. Isso aqui era só uma visão geral aqui do que foi criado, né? Que esse menu aqui a gente não tem nenhuma ação de menu, certo? Ele cria condicionais também. Se a condicional, se a página for maior, então ele fica invisível, beleza? Cria uma logozinho, né? Uma logo só para identificar o posicionamento onde vai ficar a logo. Mas basicamente é isso, gente. Esses links aqui embaixo aqui, ele cria um básico, são links mesmo, né? Que vai para a ordem. Ok. Então, galera, isso aqui é basicamente o que essa nova atualização de criação de páginas ou criação de aplicações por IA, tá? Ainda não está perfeito, já é um começo. Pode ajudar você que está começando uma aplicação a construir ou entender como é construído uma aplicação daquele segmento que você quer seguir, seja um iFood da vida, seja qualquer aplicação, né? Então, se você não tem um norte, talvez isso aqui te ajude para você entender como é que tem que ser estruturado. O que eu não gostei muito bem é porque ele, no banco de dados, quando cria, ele não cria nada específico, né? Então, a única coisa específica que tem aqui são números. Então, o número entra como número, banco de dados entra como banco de dados, mas nenhuma lista de option sets é criada. Nos drops não é puxado, aparentemente aqui, que a gente testou aqui, ele não puxa elementos do banco de dados, ele simplesmente coloca textos, como aquela questão de filtros. Essa ação aqui de adicionar, que a gente tem uma ação lá no workflow também, a gente não tem essa ação no workflow, não tem ação nesse workflow, então aqui basicamente ele é só uma imagem aqui, ele não adiciona nada, não tem ação aqui. Então o único botão que funciona aqui é o update e remover, né? A gente tem realmente uma ação aqui. O subtotal não está sendo calculado. E é isso. Aqui é um link. Continue no shop, ele vai para index, ok. E é isso. É isso aí, galera. Isso aqui era só pra gente poder ver como é que ele funciona, tá? Ainda não tá perfeito, mas tá caminhando. Falou, galera, e fui.